Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha, eu de novo por aqui. Sim, estamos de volta. Um episódio novo, maravilhoso, quente, pegando fogo e, claro, com um único objetivo: glorificar a Deus e promover a transformação da sua mente. É o podcast Transformadamente, um dos podcasts mais assistidos do Brasil, tá, gente? Ó, pra glória de Deus, nós conseguimos, um curto espaço de tempo, mais de 500 mil visualizações, sem nenhum impulsionamento, tudo orgânico, tudo acontecendo naturalmente. Agradecer aos mais de 2.000 seguidores que chegaram. Muito obrigado a você que está seguindo o podcast Transformadamente. Muito obrigado a você que tem investido para que este podcast não pare de abençoar vidas. Ao meu lado está ele, meu companheiro de bancada fera, Elon Lopes. E aí, meus amigos, a paz de Cristo a todos vocês. Estamos aqui de volta para mais um episódio de hoje do podcast Transformadamente. E recebendo um convidado especial, né, pastor? Ah, rapaz, olha, todos os convidados que vêm aqui, eles têm uma história muito profunda para contar, compartilhar, e a gente tem muito critério para convidar as pessoas para estarem aqui. E hoje, com certeza, vai ser um episódio muito abençoador. Você que está aí, eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para sua vida. Então, ó, já prepara a pipoca, já prepara aí o envio, você vai enviar para o seu amigo, para sua amiga, envia para todo mundo, porque esse episódio está extremamente fortalecedor e, claro, vai contribuir para a transformação da sua mente. Quem está com a gente hoje aqui, Elon? Vamos lá, ele é natural da cidade de Palmares, Pernambuco, canta desde os 10 anos de idade, 33 anos de experiência na música cristã, líder do movimento Adoração na Rua, músico e ministro de louvor. Nós estamos falando dele, Hélio Felce, cantor gospel. Meu Deus do céu, Hélio Felce, seja bem-vindo, meu amigo Hélio. Obrigado. Amém, meu irmão. Graça e paz, Hélio. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Transformadamente. Fica à vontade, amém, meu irmão. Amém. Será um prazer, né? Quando eu recebi o convite e eu conversando em casa com Maria, fiquei muito maravilhado. Digo, Senhor, que bom poder passar um pouco daquilo que eu tenho, da minha história, do meu ministério, do que Deus tem feito, de tudo que a gente passou até hoje e está aí de pé. Glória a Deus, Hélio. Glória a Deus. Olha, você que nos assiste, o podcast Transformadamente, a gente traz todo mundo. A gente traz gente da música, da moda, da área da saúde, do empreendedorismo. E você que tem interesse, você que é empreendedor, você que é uma pessoa que tem uma história para contar, entre em contato conosco, tá? A nossa equipe vai entrar em contato com você também. Se for importante, edificante, certamente você será convidado para participar desse podcast que visa não outra coisa senão promover a edificação de todos. Olha, eu gostaria muito de que você que está nos assistindo atentasse para esses nomes que nós vamos falar aqui. Preste muita atenção. O podcast Transformadamente só está funcionando, só está aqui a cada dia melhorando, graças a Deus e graças também à generosidade dos nossos patrocinadores. Sim, nós temos patrocinadores, pessoas que investem efetivamente na propagação de um conteúdo excelente para as redes sociais. Quero citar aqui os nossos patrocinadores do podcast Transformadamente: a Criative Digital, uma agência de marketing estratégico. Eu tô falando isso aqui, gente, que isso é muito real, isso é muito sério. Se você tem o seu empreendimento, você tem o seu comércio, você precisa se atualizar no mundo digital. Então, ó, a Criative Digital é uma empresa especializada, é uma agência especializada nisso. Marketing estratégico é com a Criative Digital. Não deixe de entrar em contato com eles. Entre em contato com eles urgente. Também temos a Otimize Etiquetas. Você que é de Caruaru e região, aqui do Triângulo das Confecções, etiquetas, tags, metais, termocolantes, a Otimize Etiquetas tem se destacado como uma empresa de muito sucesso e produz produtos de qualidade para você e para sua marca e, claro, consequentemente, para toda a sua empresa e para os seus clientes também. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. Se você tá aí com o seu bebê que tá chegando, ou alguém que você precisa presentear, não tem dúvida, vá na Casa do Bebê e lá você vai encontrar os melhores artigos para recém-nascidos, tá bom? Casa do Bebê, aqui em Caruaru.
Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil. Entre em contato com o pessoal da Esquirazaf, tem o contato deles aqui embaixo. É só mercadoria de qualidade altíssima e com certeza você estará também vendo, né, o movimento do seu comércio melhorando e as pessoas muito bem vestidas também. Doutora Carla Martins, terapia nutricional injetável. Aliás, eu estarei lá também fazendo esse acompanhamento. A minha esposa já foi lá, eu vou estar lá indo também, porque é fundamental cuidar da saúde. Doutora Carla Martins, terapia nutricional injetável. Entre em contato, porque é muito importante isso para você também. Ainda hoje falei com a nossa doutora Amanda, Evo Longevitar, nutrição, longevidade, saúde mental. Doutora Amanda está crescendo a cada dia mais, graças a Deus. Muita gente querendo cuidar da saúde. Ela já esteve aqui conosco, já nos deu uma aula sobre o tal do Monjaro. Olha só, então tem isso e muito mais. Você vai entrar em contato com a Evo Longevitar. O contato está aparecendo aqui embaixo também. Fale com a doutora Amanda. Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel. Mecânica Gonçalves, lá em Santa Cruz do Capibaribe e região. Entre em contato com a equipe que vão lhe atender com o maior carinho e com muito cuidado também com o seu automóvel. E para finalizar, Top Festas. O nome já está dizendo, né? Artigos decorativos para sua festa. Quer uma festa top? Então entre em contato com a Top Festas e você certamente terá uma festa efetivamente maravilhosa, toda equipada, toda organizada, muito bom, valeu? Obrigado aos nossos patrocinadores e obrigado a você que está conectado com a gente, que faz a máquina girar também, valeu, gente? Ó, beijo no coração e vamos ao que interessa, porque hoje o assunto tá bom demais, muitas experiências nós vamos ouvir aqui agora com o nosso convidado especial. Vamos lá, meus amigos, o tema de hoje é os desafios do ministério, do ministro de louvor, melhor dizendo, nos dias atuais. Bora lá, Hélio, a primeira pergunta: quais foram os maiores desafios durante esses 33 anos de ministério? Desafio. Eu analisando essa pergunta, o maior desafio foi em 2022, quando eu perdi meu pai, né? Porque ali era o mentor da gente. Eu sempre, por onde eu passo, eu falo. Eu digo, se você tem algo a elogiar o Hélio Felso e Hélio Feliciano, tem a ver com meu pai. Quando vocês me chamaram, eu disse assim, se tem uma coisa que eu não posso esquecer de falar nesse podcast, é sobre ele, sobre a casa dele. Porque quando você falou aí, desde os 10 anos, né? Sempre incentivo dele, né? Nascemos no Evangelho e eu lembro, escola dominical, tudo que a gente participava, e quando chegou perto dos 10 anos, a igreja, como você sabe, até hoje, sente a necessidade de músicos, é absurda a necessidade. E eu peguei um violão e fui estudar um violãozinho e tal, pequenininho, aí chegou o teclado na igreja e o pai pegou o teclado da igreja e levou para casa. Eu não era na música ainda, mas levou para casa, pra gente ficar mexendo. Então, no mexer, um se identificou com uma coisa, outro com outra, aí eu me identifiquei com o teclado. E com uma semana eu toquei a primeira música na igreja, que era uma música de Armando Filho, e isso fica na nossa mente. Por quê? Hoje eu vivo do ministério, né? Eu não vivo numa área secular, não. Eu vivo do ministério, entendeu? Minha casa é sustentada pelo ministério que o Senhor me entregou através do que meu pai me ensinou, a minha casa me ensinou, né? E isso aí foi, assim, no dia da morte dele e outra, né? Acho que 15 dias antes da morte dele, ele não tem o que fazer, achando tão fácil, fez um culto na casa lá, em casa de manhã, chamou, o pai, eu tava sem a visão, tava com a perna amputada, diabetes, tudo isso aí, e ele mandou, eu coloquei ele perto de mim, eu coloquei ele aqui com o violãozinho dele, e eu fiquei com o teclado, e tava Dinho, Erickson, todo mundo, o pessoal da minha casa, e a gente começou a cantar, e depois parou, ele disse assim, eu queria nesse momento, ele disse, né? Eu queria nesse momento abençoar meus filhos e passar meu legado. Pro meu filho Hélio. E na hora, cara, um peso muito grande sobre a minha vida. Eu digo, cara, ele me entregou algo muito forte, que é levar a história dele adiante. E naquela hora eu digo, poxa, velho, a Bíblia não mudou.
A Bíblia não mudou. Ele passou a bênção para mim. E eu até analisando, digo, poxa, nem sou o filho mais velho, nem sou o mais novo. Pegou no do meio, né? Não que os outros não sejam bênçãos, todos são bênçãos, mas ele lançou a flecha para minha casa, né? Então, se eu já achava que tinha uma responsabilidade, ele chegou e disse, a responsabilidade você vai ter agora. E com 15 dias, acho pouco tempo, acho que deu nem 20 dias, aí o pai faleceu. A primeira coisa que aconteceu, ligaram para mim, eu estava dentro do carro com uma banda, porque ia para Toritama, porque tinha uma igreja que fazia 1 ano de ministério e eu iria ministrar, e lá não tinha som. Além de cantar, eu ia levar o som. E eles ligaram lá do SOS e tal. Eu queria falar, eu já perguntei, eu digo, não, fale, diga, meu pai faleceu. Aí ele disse, não, vem aqui e tal, me chamou. Eles não falam pro telefone, eu fui lá, cheguei lá, deixei os meninos lá no estacionamento. Tava amanhã todo mundo, mas eles só queriam que eu entrasse, porque foi eu que levei para ir nessa tarde, né? E eu fui lá, quando fui lá, ele disse, olha, ele teve 3 paradas cardíacas, não resistia, tava tudo aí, eu parado. Eu não consegui chorar, eu olhei. Aí fui lá, olhei, abracei ele, dei um beijo nele. Saí, avisei a família e olhei pra mãe e disse assim, lembra lá do dia que ela falou? Lembra? Então eu vou em Toritama, porque a única coisa que ele não queria era atrapalhar um culto. Não seria a morte dele que iria atrapalhar esse culto. Lá era uma festa. E eu disse, vocês ficam aí, eu vou lá, levo os meninos, eu não vou conseguir ministrar, mas eu vou montar o som, os meninos vão pra lá e alguém vai ministrar lá e eu volto. E eu fui pra Toritama, deixei os meninos, voltei, resolvi tudo naquele dia. E é interessante, eu passei a noite de boa e tal. No outro dia, teve lá um momento lá e quando que finalizou tudo, aí eu fiquei lá perto, né? Sentei, o pessoal tudinho saiu e ali foi meu momento de despedida e meu momento de dizer que eu continuaria. Rapaz, a primeira pergunta já foi para esbagaçar tudo. Mas é eu isso. confesso que eu conheci, né, irmão Misael. Nós temos uma história com a sua família, Hélio. A nossa igreja tem uma história com a família do Hélio. Isso. Misael é uma figura muito forte na nossa igreja, porque a nossa congregação de São Francisco foi muito abençoada através da vida deles. Pastor Jaelson, né? Eu acho que a nossa fé nos faz acreditar assim, e eu penso que os dois estão juntos lá, né? Eu penso que é um encontro bem interessante do irmão Misael com o pastor Jaelson lá, que também foi um grande ajudador da obra do Senhor. E eu acompanhei, eu cheguei aí ainda quando ele foi, eu fui na casa dele, ali perto da rodoviária, né? E eu me lembro nitidamente desse dia, nós oramos por ele lá, e ele estava com uma fé vívida ainda, lúcido demais, estava enxergando ainda. E ele disse, perdi uma perna, mas não perdi a fé. Ele dizia para mim, isso aí, isso foi interessante. Ele disse, olha, pastor, eu não estou triste não, é assim mesmo, é a vida, mas eu posso perder tudo, mas não perco a fé, né? E essa história que ele falou, eu não sabia dessa história do legado, né? Hélio, como eu acho que ele vai falar aqui, mas eu estou antecipando aqui, nos conhecemos desde 97 de Palmares, então estamos caminhando aí para quase 30 anos, né, de amizade. Hélio sempre foi assim, uma bênção, e recebeu do Senhor um chamado, né? Isso. E tem abençoado muita gente. Você que não segue Hélio Felch ainda, vai aparecer aí o Instagram dele para você seguir e ser abençoado, que é o que ele sabe fazer, né? Ele e a esposa sabem abençoar vidas e sabem muito bem fazer isso. O Senhor os chamou para isso, né? Então, obrigado, Hélio, por compartilhar essa parte da história de vida, porque o podcast Transformar de Mente é isso, né? Compartilhamento de vida, de situações que a gente atravessou, e vida real. É vida real. Nós estamos aqui falando de coisas reais que acontecem com todo mundo, né? E que pode efetivamente promover a transformação na mente de alguém que está nos assistindo. Elon, segunda pergunta. Se eu finalizar da primeira pergunta, que você disse quais foram os maiores desafios. Eu falei, um foi a perca dele, né? E a segunda tem a ver com ele também. As pessoas querem ministérios, as pessoas querem no altar, tanto no louvor, na palavra, seja lá onde for, e acham que o ministério só vai fluir se eles forem reconhecidos. E aí onde está? Meu pai passou a vida toda, não foi reconhecido.
Tem pessoas que são reconhecidas, mas quando termina não deixam legado. Tem pessoas que não foram reconhecidas em público, mas deixaram legado. E a gente sabe que o reconhecimento maior é os céus, velho, né? E toda vez que eu penso nisso aí, eu penso no Jeremias, né? Sim. Não foi reconhecida 12 mil anos depois a história do cara. O cara. E ele falou, e as pessoas não acreditaram. Mas aconteceu. É isso. Então, o que acontece é porque a gente tem que entender. Quando entra no Ministério Louvor, não eu quero porque eu quero gravar, eu quero fazer isso, porque, cara, tu tem que entender que vai ser o mínimo que vai acontecer isso. A gente sabe muito bem. O mínimo é o que vai acontecer. Eu quero saber como tá o teu coração. O teu coração realmente tá nisso, porque se tiver nisso, velho, muitas vezes pode até acontecer e voltar, e acabou, pronto. Aí não era isso que tu queria, pronto. Sim, e viver algo com o Senhor. E viver um relacionamento com o Senhor que vai além disso. Entendeu? Que não é um microfone, não é um altar. É quando o cara sai do altar, velho, que abraça uma pessoa e transparece. Que você consegue passar para uma pessoa num abraço, você consegue passar para a pessoa numa conversa, né? Você consegue passar para a pessoa quando a pessoa chega na sua casa e diz, cara, o que é isso nessa tua sala? Que paz é essa? Não precisa falar nada. Mano, que lugar é esse? Entendeu? Vale mais do que tudo isso que a gente busca. Muitas vezes a gente perde tempo buscando algo que não foi ele. Que ele nem falou que seria isso. É a gente que busca. Buscamos coisas que Deus nem falou, nem disse. Existe uma promessa do Senhor, tudo bem, que a gente vai viver bem, que vai prosperar, que vai ter coisa, mas, cara, tu não sabe nem que área que ele está dizendo isso. Mas você quer adivinhar, você quer acertar. E muitas vezes quando a gente tenta acertar é onde a gente mais... O negócio, o carro não anda, fica parado, né? E quando a gente descansa, aí o negócio anda. Né? Glória a Deus. Eu falei, não sei se eu vou falar aqui em público sobre, mas eu falei quase ainda agora sobre testemunhos da nossa vida, da minha casa, é extraordinário. Véio. Eu vivo testemunhos diários da presença do Senhor, de coisas extraordinárias do Senhor. Glória a Deus, que bênção. Muito bom, muito bom. É só assim, é só pedrada, né? Vamos lá. Ó, o altar está formando ministros ou celebridades cristãs? Eu acho que eu respondi essa sem perceber. Foi? Tranquilo. Não, eu acho que eu respondi essa sem perceber. Né? Porque isso não vai do altar. O altar não vai formar ninguém. As pessoas que vão para o altar é que tem que ter a cabeça do que vai fazer no altar, né? Isso. Não é isso? Porque ali o altar ele só é algo quando pessoas estão. Quando pessoas não estão, aquilo vai ser vida de quê? Se nós somos o corpo é uma morada desse ambiente. Tem uma música ambiente que você canta, na verdade foi através dessa música, eu me lembro, e é uma música antiga, né? Que você cantou muitas vezes lá, e foi você que me chegou pra mim uma vez, não sei se você lembra disso, mas eu lembro. Você disse assim, olha que música, e você me disse, falou sobre essa música, lá por trás daquela igreja, não sei se era da família, nessa igreja da família não, é uma igreja que tinha ali perto da Itapemirim. Na igreja. Não sei que igreja era, que eu não lembro o nome. É o Chega da Família, né? Eu lembro que você estava lá, eu fui lá, e você falou sobre essa música. Quem é você? Eu já tava pensando quando você falou. Longe do altar. O que Deus vai ver quando te sondar. Quando te sondar. Então, isso me pegou de um jeito, cara. Porque eu disse, poxa vida, é uma música muito profunda. De Trazendo a Arca, né? Quem é você quando as luzes se apagam, né? E é uma baita reflexão essa música, né? Uma música que merece reflexão. O que acontece com o evangelho hoje, o que acontece com os altares hoje. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é o altar, porque às vezes a pessoa não, o que nada é altar que tu está falando aí? Veja, é o seguinte, a gente está falando de pessoas que possuem um cargo, uma função, exercem um ministério e estão naquela plataforma, estão no púlpito da igreja, estão no que nós chamamos de altar da igreja, que estão ali na parte visual, todo mundo está enxergando essas pessoas. E a pergunta de Elon é pertinente. A pergunta é se... Capricha aí, Elon, na pergunta de novo. Pessoal, se o altar está formando ministros ou celebridades. Você acha que... Veja, é a sua opinião, inclusive você pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você acha que hoje nós temos mais ministros gerados para a glória de Deus ou uma disputa gigantesca para alcançar likes e alcançar seguidores e estamos fama. Em busca de ministros ou estamos vendo uma crescente ideia de que ser celebridade é muito mais eficiente do que ser um ministro do evangelho? Porque às vezes a gente vê até alguns temas, né? Gerados no altar. Isso. Eita! Aí eu creio que para muitos a expressão gerados no altar é um altar de uma igreja. E pegou muita gente
despreparado. Gerados no altar, você está falando no altar da tua casa. Isso é No lugar que você, né? Pois é. Você tem que ser crente em casa, meu amigo. Dali você reflete na igreja. Aí, meu amigo, não tem desculpa não, entendeu? Quando você é no altar uma coisa e você tem medo de perguntar algo ao seu filho, à sua esposa, quem é você, já disse tudo, opa. Mas é gerado em casa, cara. O maior altar da tua vida é na tua casa. Porque eu sempre digo assim, eu tenho medo do que minha esposa fala sobre mim a mim. O que minha filha pode chegar a dizer, pai, o senhor é uma bênção, mas isso, meu Deus, acabou. Ela disse a verdade. Só eles têm o poder de dizer a verdade na minha cara. Alguém falar de Hélio, não, besteira, pode falar, tô nem aí. Agora, quando minha esposa fala e meus filhos falam, aí acabou, meu amigo. Ei, velho, quando eles falarem, baixa a cabeça e diga aí, tô errado. Porque se eles falaram, é porque eles falaram a verdade. Tem um ambiente que não se mente, é na sua casa. Sua família. Olha que palavra, hein? Existem ambientes que não mentem. É. E um dos principais ambientes que não tem como você fugir dele, é exatamente o ambiente onde você mais convive com as pessoas. Isso. Olha, isso aqui dá um corte, violão maravilhoso. Esse corte aqui que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Não adianta ser um sucesso fora de casa. Não adianta ter sucesso em qualquer área da vida se a sua família está uma desgraça. Se a sua casa está um fracasso. Se o seu casamento é simplesmente uma fachada. Isso é uma das piores misérias da atualidade. Um monte de gente que está vivendo de aparências, que estão postando fotos de casamento feliz, de vida feliz, e na verdade estão arrebentados emocionalmente e espiritualmente destruídos. Então que fique um alerta, nem toda foto feliz significa dizer que as pessoas na foto estão felizes. Nem todo casamento que você vê em redes sociais é fruto realmente de um casamento sólido e abençoado por Deus. Então tenha muito cuidado quando você vê só redes sociais. Redes sociais é apenas uma imagem, um retrato, mas não revela a profundidade, a essência da vida das pessoas. E um conselho sensacional para você que está nos assistindo aqui. Não queira ser um sucesso gigante do lado de fora e um nanico e um fracasso dentro de casa. Não faça isso. Que todos possam, lá de fora, dizer assim, fulano não presta, ciclano não presta, mas que a sua família possa dizer assim, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha casa é de fato uma bênção e é marcado pelo Senhor. E é isso que faz toda a diferença. E infelizmente, na geração de hoje, estamos vivendo um tempo onde a hipocrisia no meio evangélico tem sido algo impressionante. Temos que tomar muito cuidado com isso. Muito bom, muito bom. Vamos lá, dentro desse assunto aí, ó, as redes sociais têm aproximado os ministros de louvor das pessoas ou alimentando a vaidade? Quando, mais uma vez, o pastor falando aí sobre as redes sociais, uma coisa que eu sempre converso em casa é que a gente só posta o que tá bom. Eita, o lugar mais terrível que existe se chama redes sociais. Se você não se policiar, é incrível. O cara tá acabado ali atrás, mas na lentezinha da rede social ali, ele é o cara, entendeu? Manipulação, né? Não só na rede social, porque essa manipulação, ela começou, eu acredito que ela começou no microfone. Sim. Quando vocês estavam falando também, a gente tá conversando aqui, vem as lembranças. Há muitos anos atrás eu lembro de uma palavra de um ministro muito conhecido no Brasil. Ele disse assim, quando você está com o microfone, você tem um poder de manipulação extraordinária. Verdade. Você manipula um ambiente que você não é. Olha para aí. Verdade. Né? Você manipula, você faz até as pessoas sentirem a presença que você não está sentindo. Eita, verdade. Velho, é forte demais. Entendeu? E o que vem na minha mente, Elon, que a gente conversou antes aqui, nos bastidores, cara, é que eu me preocupo demais com isso. Antes de eu montar o instrumento em qualquer lugar, eu me preocupo muito em quem eu sou, porque eu posso esconder de você e dele, mas eu não escondo do Senhor. E a pergunta vai ser com ele. Mostra-me tuas mãos. Isso. Ah, meu amigo, eu não vou ter desculpa não, eu vou mostrar. Entendeu? E eu me preocupo muito com isso. Sou falho, claro, quem não é, meu amigo, quem nunca errou. Entendeu? Eu acho que o milagre extraordinário que existe na vida de um ser humano
se chama arrependimento. Esse é o maior milagre que existe. Que o verdadeiro arrependimento, ele não volta a fazer. Epa, né? E isso é o que está faltando em muita gente. Na igreja, muita gente faz, aí dói um pouquinho, depois faz de novo. E, cara, como é pesado, velho. Né? Ele tá pensando que é um arrependimento, não é arrependimento, que é arrependimento você muda a atitude, você vai mudando. Na sua casa, quando você discute com sua esposa, aí ela diz tal coisa pra você, ó, tu tá falando nisso, cara. Se eu mudar, eu me arrependi. Agora, se eu não mudei, opa, ela vai dizer na hora, tu não se arrependeu, não. Tu fizesse mais que fale, né? Mais que fale. Mais que fale, mas tá tentando. E relacionamento com a esposa, relacionamento com Deus, é isso, entendeu? Você não consegue enganar Deus, não, meu amigo. Ou você se relaciona ou não vem a conta, não tem rodeio. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, é uma coisa que particularmente, eu não sou o cara que fico julgando, né, quando vou para os cultos, mas a sensação que eu tenho hoje, 2020, em pleno 2026, a sensação que eu tenho, como nós somos dessa veia, né, ministerial, pastor Isaac na palavra, nós na área do louvor, eu fico olhando assim, algumas pessoas que sobem lá no púlpito e falam assim, meu Deus, tá nítido que essa pessoa tá vazia. Transparece, né? Transparece. E assim, uma coisa que eu pudesse acrescentar nessa fala do Hélio era, existe uma guerra muito grande, né, de não renunciar ao ego. O cara, não, porque eu sou o cantor da noite, eu sou o ministro, eu sou o cara, eu tô em ascensão. Eu tenho que estar ali, aparentemente, né, movimentar o ambiente. Por isso que alguns episódios anteriores a gente comentou sobre aquela questão de que tem que virar. Aí muitos deles estão entrando no automático. Não, eu tenho que estar lá, eu vou virar tudo. Aí entra o ego, cara. Esses dias eu vi em uma determinada ocasião que eu estava, aí a pessoa repetiu novamente, falou, ó, fulano vai cantar aí, hoje tem que virar. Opa, aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu só não vou embora por respeito. Mas eu estava no ambiente lá, eu não posso dar detalhes, né, Brasil? É complicado, olha, né? Mas deu vontade de ir embora. Nós temos meia liberdade de expressão. Viu? Veja só, eu estava ministrando a palavra domingo pela manhã, nós ministramos a palavra, e Dário, inclusive eu vou trazer ele aqui. Sim. Dário, Alô, Dário. E a sua esposa Geneide, né? Dário e Geneide. É uma dupla de dois abençoada. É uma dupla maravilhosa. Eu vou trazer eles aqui também. E ele falou uma coisa muito importante no domingo pela manhã. Ele pediu para falar, ele disse, olha, pastor, houve um momento que eu estava ministrando em determinado local e ele ouviu nitidamente quando ele começou a ministrar o louvor e houve um mover do Espírito Santo na igreja, quando ele ouviu uma voz dizendo assim, você é o cara. Ixi. Você é o cara, você é bom, você é bom no que faz. E ele confessou isso para a igreja, irmãos, isso aí foi uma coisa tão forte na minha vida que às vezes a gente acha que não, mas isso aí é o que destrói muitas pessoas. Não é? É esse ego, é achar que é o cara, é achar que tem, é achar que pode, porque é algo que Deus nos deu. Não para nossa própria glória, mas para a glória dele, cara. É para a glória dele. E é um risco que a gente corre, né? É um risco que a gente corre de achar que o fato de pregarmos bem, de falarmos bem, de cantarmos bem, de tocarmos bem, é desafiador, porque o ser humano é isso. Imagine que eu termino de pregar, como já aconteceu inúmeras vezes, e alguém dizer pra mim assim, cara, que mensagem, foi incrível, foi demais, tô aqui impactado. E aí você começa a dizer assim, poxa, eu sou bom mesmo, hein? Não. E aí até que você tenha maturidade para entender que é a graça de Deus sobre a sua vida, que você não é nada sem a graça dele, não é nada sem o próprio Espírito Santo trabalhar, que você, inclusive, é apenas um canal, e um canal, escute isso aqui, em um canal falho, em um canal sujo, em um canal que tem falhas, que tem telhado de vidro, que tem defeitos, não é? Então tem que baixar a bola, irmão, e agradecer a Deus, porque graciosamente ele tem lhe usado. E você, como ele pontuou, analisar o que está errado na sua vida e tentar melhorar. Isso que é importante. Tem uma frase que estão usando muito, né? Fulano tem a senha. Cara, isso aí tem me a mata. senha. Isso aí me mata. Tem um monte. Assim, veja, não é pecado falar isso, a gente até brinca com isso, porque quando a gente diz isso, é que fulano tem a senha. É porque tem um acesso, cara. Ele tá dizendo assim, a brincadeira tem um acesso a algo. É outra forma de brincar mesmo, dizer assim, cara, quando essa pessoa canta e quando prega, realmente tem algo ali que é visível, uma vocação, que é visível um dom, que é visível uma capacidade que essa pessoa tem de comunicação com o público, que é fundamental. Só para passar para a outra pergunta,
Ele disse uma coisa aqui importantíssima. Você falou sobre a capacidade que alguém que está com o microfone na mão, né, Poder da manipulação. de poder de manipular. Eu, toda vez que vou pregar, eu digo sempre isso, né? Eu digo, olha, irmãos, eu não tenho nenhuma intenção de manipular pessoas. Embora eu sei que uma geração que não lê, um público que não estuda, um público que não é crítico, tem uma tendência absurdamente incrível de ser manipulada. Exatamente. Então, olha, irmãos, quem não lê a Bíblia, quem não estuda, quem não se aprofunda, tem uma facilidade incrível de acreditar em tudo em nome de Deus. Por isso que eu insisto para as pessoas, quando eu estou pregando, olha, leiam a Bíblia, estudem e não acreditem em tudo aquilo que é falado em nome de Deus. Porque as pessoas usam o nome de Deus muitas vezes em vão, enganando o público, enganando a plateia, e as pessoas se deixam enganar. E aqui está um alerta para você, irmão. Vai estudar, vai ler, e não vai dizer assim, o pastor falou, tá falado. Não, não. É preciso avaliar. O cantor cantou, tá cantado. Então é isso mesmo. Não, não. É necessário ver a vida do indivíduo, o comportamento do indivíduo, e o que se realmente ele está falando tem consonância com as escrituras sagradas, e é isso que faz toda a diferença. Muito bom. Ó, qual foi o momento mais desafiador da sua caminhada e como Deus o sustentou? Eu sei que você falou do primeiro lá, mas teve algum outro assim, desafiador? Cara, aí é o mais normal, assim. Aí, pela pergunta que você fez, eu trago pro lado financeiro, né? Sim. Pro lado financeiro, porque não é fácil, né? Não é fácil em 2000... Eu ia fazer outra pergunta, mas 2000, você cobra pra cantar? Em 2000... Você faz. Peraí, deixa eu terminar essa. Tem que falar mesmo. Sim. Em 2019, o momento foi muito ruim para mim e eu fui trabalhar. Eu fui para uma loja no São Francisco, uma loja de tecido. E passei quase um ano lá. E bem interessante, né? Deus mandou Aí eu fui tocar numa igrejinha, aqui fora da cidade, vizinho, e encontrei um empresário. Ele gostou de mim. No mesmo dia que eu cantei, ele fez, cara, não, eu vou te contratar para tal ambiente, que era para trabalhar num instituto, e ao mesmo tempo você vinha à igreja, certo? Aí vamos supor que no tempo, eu ganhava, em 2019, eu ganhava 1.100 mais ou menos, era o salário desse tempo. Né? Ele disse, não, eu vou lhe abençoar bem e tal, não sei o que. E eu me segurando, né? Cara, essa vida, porque eu creio que não tem nem essa pergunta aí, meu amigo, já fui lesado demais. Todos os ministros têm uma história para contar, pelo amor de Deus, meu amigo. Então, quando acontece uma situação dessa que começa a vir uma história, você já fica escaldado. Você diz, eita, bicho, mais um, né? Ô, Senhor, não deixa eu cair em nenhuma situação que não seja, não. Tá, o que aconteceu? O cara ligou para mim, antes, eu tava na frente da loja, numa quarta-feira, horário de almoço, e uma pessoa passa. Quando a pessoa passou, é forte isso que eu falar, né? O cara passou, parou de frente de mim, aí disse assim, tu trabalha aí, né? Nessa loja de trabalho. Deus mandou dizer que em breve tu vai sair daí, ele vai te levar para um lugar que não é trabalho aqui, é algo extraordinário na tua vida, tá certo. Aí quando ele chegou na esquina, ele parou. Na esquina da loja, ele parou. Aí fez, parou, aí voltou. Na hora que ele voltou, ele fez, eu sou vidente. Sério mesmo, cara. Vamos lá. Quem é de Deus tem discernimento. Aí eu disse, o que ele falou antes eu peguei, porque foi Deus. Quando chegou na esquina ali, Deus soltou e alguém pegou. Esse eu não. Sabe por quê? Cara, diabo profetiza a bênção pra tua vida. Polêmica no podcast. Ele conhece teu passado. Sim. Futuro só quem conhece é Deus. E ele prevê aonde você pode chegar. Por prever, sim. Aí você falou uma coisa lógica, né? Uma profetização. É possível? É possível Deus usar um vidente? Essa foi boa. Eita. Ele foi vidente na volta. Na ida ele foi um servo, meu amigo. Olha que pergunta interessante. Entendeu? Mas lembremos-nos de uma passagem polêmica lá do livro de Samuel. E alguém pode montar. Que passagem é essa? Entre em contato aqui no... Isso. Aí você vai saber onde falar. Eita. Aí
No outro dia, chegou a ligação, porque eu tinha tocado nesse local, e ele disse, eu vou lhe procurar, e procurou. Ele disse assim, você pode almoçar comigo? E lá na loja, eu poderia sair o horário de almoço, mas não poderia passar. Meu amigo, aquele negócio regrado. E eu cheguei pro dono da loja e disse, vou pra uma reunião e tal, de 1 hora, 3 horas, tô de volta, tá certo. Eu fui pra reunião, o cara me leva pra um lugar, um restaurante aqui no top, e fica comendo. E eu olhando, eu digo, eu vou comer um pouquinho, comendo, e olhando, e o cara comendo tempo. O horário todinho, eu digo, não, bicho, eu vou ter que voltar na minha mente, né? Eu vou ter que voltar, eu preciso voltar pro trabalho. Já no finalzinho, ele olhou assim e fez, veja se ele tem mais uma meia hora. Eu disse, rapaz, mas eu vou perguntar. Eu disse, fulano, eu posso segurar mais meia hora aqui, né, dessa reunião? Ele fez, não, fica à vontade, resolva tudo aí, tá tudo na paz. E eu vi que era na paz, não era que ele tava chateado, não. Eu disse, massa. Aí fiquei. Aí eu aqui, e eu olhando pra ele, né, e aí ele fez, eu quero que tu trabalhe comigo. E eu vou, teu salário vai ser 4.500. Ixi. Tô Quase- saindo agora, Eu quase desmaiava. Eu quase desmaiava na hora, Aí eu cheguei assim, até no zap, assim, eu olhei assim, eu botei Já pediu assim, demissão. pra Maria. E aí a conversa, né? Eu, 4.5, mandei pra ela. Aí ela botou 20, 50 caras chorando. Cara, é minha casa. Sim, O lugar mais extraordinário de receber essa mensagem seria lá. Entendeu? E eu fui trabalhar com esse cara. Na segunda-feira eu já saí. O cara disse assim, trabalha pelo menos segunda e terça e... O negócio é tão de Deus que o dono da loja disse assim, trabalha até terça, ele para me ajudar aqui, que segunda e terça é muito movimento, né, de feira. Eu disse, trabalho. Ele fez. E quando terminou, ele me chamou, ele disse assim, vou dar baixa na sua carteira normal, pagando suas contas, não vou dar como se eu pedir para sair, não. Deu tudo certinho, do bicho, ó, o negócio é bem... Coisa boa. E eu fui trabalhar, só que eu passei só 1 ano recebendo esse valor. Aí depois os negócios não deu para trás. Eu digo assim, Deus colocou a mão e fez o rebuliço e fez nesse ambiente que eu trabalhava por 4.500, viajar agora para lá, para Cachoeirinha, e fazer por amor. Por quê? Porque a gente trabalhava com jovens de peneira, de futebol, e nós ganhamos quase 60 e poucos jovens para Jesus. Então, transformou a história, entendeu? Deus só deu a isca, disse, não, ali não é teu lugar não, cara. A isca tem que ser grande, porque tu vai piscar de primeira. E fez isso, me jogou. Aí eu passei quase 6 meses indo para lá botando combustível no meu bolso, porque eu já amava o ambiente. Eu não estava fazendo, não tinha mais dinheiro. Eu já estava amando. Tirei Neto, que é o meu guitarrista, de lá de Maceió, trouxe ele, trabalhou comigo também, e depois a gente ficou, eu e ele, sem receber nada, mas a gente não conseguia não deixar de ir. A gente tem experiências que a gente ia dentro do carro, daqui pra Cachoeirinha, chorando, velho, de ponta a ponta, pelo que Deus estava fazendo. No momento da adoração, juntava os caras, que falar de futebol, não era adoração, chorando. Coisas impactantes. Eu tenho vídeos gravados, eu até disse a Neta esses dias, vou postar, tem que postar, são coisas extraordinárias que aconteceram. Então Deus me fez a isca e me tirou depois fez com que eu fui, passei um tempão sem receber. E depois teve algumas coisas para resolver, aí voltou normal, voltar para Caruaru, já não fui trabalhar mais lá, mas Deus me mostrou, cara, que Ele é a minha suficiência. Entendeu? Ele me dá mais do que me dava quando eu estava trabalhando. Como é que pode isso aí? Como é que pode? Entendeu? Então, o que eu digo a Maria, que eu converso na minha casa, eu digo assim, Deus me dá respaldo para falar da minha casa. Entendeu? Eu não tenho medo de falar da minha casa. Eu falo da minha casa, eu falo o que Deus tem feito na minha casa. E eu preciso falar, cara, foi Deus. A gente fala, outras pessoas falam, a gente dá mérito a tantas outras coisas, mas não dá a Deus. Eu dou a Deus. Porque Ele tem que cuidar da minha casa, do meu lar, dos meus filhos. Cara, eu sou maravilhado naquele cantinho lá que eu sou. Aquele lugar. E assim, olha que legal, gente, essa história, né? Porque nós estamos falando, e é um bate-papo aqui o podcast, e há uma crítica, Hélio, muito acentuada em relação a isso, né? A sociedade não vê com bons olhos qualquer profissional da música secular pode viver da música secular e ninguém reclama. É isso. Mas se um cristão, é um ministro de louvor, afirmar que você está falando assim, olha, eu também, é o meu trabalho, eu trabalho com música cristã, eu desenvolvo ministérios e tal. Então a gente tem um certo preconceito em relação a isso, tanto quanto a questão pastoral.
não é? Se alguém perguntar, o que você faz? Eu sou pastor. A vida boa, né? Aí, ó. Hoje um título que é conhecido, o pastor é conhecido como ladrão, né? Um título bom. É um título nojento, né? Esse título é de um presidente, né? Que temos por aí, né? Concordo. Esse aí. Inclusive foi, né? Passou ali o nome ladrão, o cara já associa a esse presidente. Enfim. Mas veja, você já sofreu esse tipo de preconceito? Já ouviu alguém criticando, alguém falando assim, vida boa aí, agora não quer saber de trabalhar? Porque há muitas pessoas, e aqui fica um alerta, que olhando para Hélio, veja, Hélio vive da música, então eu não vou fazer nada não, vou viver da música também. E não sabe como foi o seu processo inteiro para chegar onde chegou. As renúncias, a história. De 33 anos de história para chegar onde chegou. Então tem gente que acha que é simples, né, Elon? Isso. Elon chegou agora, tá cantando já aqui no... então eu vou fazer que nem Elon. Mas sempre há uns bastidores dolorosos, né? Uma coisa muito forte por baixo dos bastidores, né? Depois o senhor traz aqui um contador. Aí ele vai falar detalhes nessa área. Mas é o seguinte... Você tem uma igreja, você tem os ministros da igreja, mas não pode não remunerar eles não, tá certo? Mas durante um ano, tu traz um cantor que cobra 80 mil, aí tu pega o dinheiro que era para pagar o ano todinho dos meninos, ser abençoado o ano todinho e dá na vida de um cara só, pro cara vir cantar 2 horinhas. Isso. Vê como é complexo. E às vezes no automático, viu? Entendeu? Mas veja como é complexo. Aí você some 80 mil e vai dividindo pra você ver se você não abençoava os 12 meses dos meninos. Bem. É incrível isso. Aí o cara põe uma horinha, entendeu? Aí eu digo assim, infelizmente, desculpa, essa expressão vai ser forte. Tá querendo fazer a igreja prostituta. Para receber um momento aqui, um ambiente daquele ali, pagando caro pro cara vir fazer. E muitas vezes lá na frente você descobre que o cara tá numa bagaceira. O cara tá na bagaceira, o cara tá traindo mulher, o cara tá fazendo isso, aquilo, outro. Mas na tua igreja ele foi uma bênção. Mas por trás a história do cara já não prestava pra nada. Aí tu tem os caras que tá no teu altar, que tu conhece, tu sabe a índole dos caras, mas não consegue abençoar. Olha, é engraçado que todos os músicos que a gente traz aqui, perdão, tem esse mesmo sentimento, né? De que muitas vezes a igreja diz que não tem condição. Mas a igreja, aqui eu tô falando, vamos lá. Ó, eu tô falando de igreja que tem condições. Aí e outra coisa, não, ele assim, condições. E a gente tá generalizando não, tá? Igreja que tem condições para fazer isso. Há igrejas que, até às vezes, a igreja que não tem muita condição, não. E, às vezes faz um monte às vezes faz um evento gigantesco e tal, se matando para trazer uma atração e tal, e paga, não é? Pastor, porque se fulano não vir, não tem gente. Ué. Então, o que está faltando, essa que é a verdade, é muito amor, oração nas igrejas. Isso. E eu falei, ontem tive uma reunião com a liderança de jovens, eu disse, olha, nós precisamos começar a criar, eu falei para eles ontem, a gente estava em busca de um pregador, né, para pregar no congresso. Eu disse, olha, eu quero que vocês se preparem. Isso. Eu quero que vocês se preparem. Eu quero chegar aqui e dizer assim, olha, quem vai pregar é o irmão fulano daqui da igreja, que vai pregar a mensagem do evangelho. Por que tem que ser uma figura conhecida? Por que tem que ser um cantor lá não sei da onde para trazer? Não. Eu até citei, curiosamente, eu citei Hélio. Eu disse, olha, Hélio Felso, na minha avaliação, é um dos ministros de louvor que tem muita experiência para passar, tem graça de Deus e é daqui da cidade. Aí eu vou trazer um cara lá não sei das quantas, com todo respeito à história do cara, tudo bem, né? Que Deus sabe o que ele passou, mas aí o cara vai e me cobra 15 mil reais. Não é? 15 mil reais. Peraí, qual é o meu objetivo? Você usou um termo pesado aqui, mas é real. É a realidade. Estão fazendo da igreja um negócio. Nossa. Igreja evangélica hoje não são todas as igrejas, mas em sua grande maioria virou negócio lucrativo. A expressão que eu disse assim, quem paga muito para ter poucos momentos de prazer, exatamente essa mas área. É isso que eu falei. É verdade. Não é a igreja imaculada. Não é falando da igreja. A igreja de Cristo é santa, poderosa. Né? Mas a instituição... Que comece os mimimi, que a gente sabe que vai ter, né? Não, a instituição, essa que é a verdade, é feita por homens falhos e, infelizmente, há instituições evangélicas que são, de fato, uma prostituta mesmo, meu irmão. Age como prostituta mesmo. Entendeu? E é uma relação muito, muito absurda mesmo. Essa que é a dura verdade. É duro falar isso, é pesado falar isso, mas é a verdade, né? É verdade. Não é? Então é preciso a gente começar a avaliar essa questão
O podcast tem esse objetivo também de abrir a mente da galera, de conversar com o pessoal, de provocar a reflexão, e é isso aí, né? Muito bom. Ó, vamos à próxima. Qual foi a experiência mais marcante que você viveu enquanto ministrava o louvor? Enquanto ministrava louvor, Sim. a mais marcante, né? Porque Deus tem feito coisas extraordinárias. Cara, em 2010, eu estava num acampamento. Acho que em 2010 eu estava num acampamento. E nesse acampamento, eles misturaram o acampamento com a diversão, né? Às vezes a gente faz o retiro, mas faz um retiro espiritual. Sim. E às vezes faz um acampamento. Vai ter louvores à noite, vai ter ministração à noite, mas deixa o pessoal à vontade. O que aconteceu? O pessoal do louvor do dia lá, brincando lá no campo, se desentenderam quase todos, velho. Meu Deus. Meu pessoal, eu não deixava, eu sou meio chato, eu não deixava meu pessoal participar, porque eu dizia assim, cara, a noite tem iniciação, a noite tem tal coisa. Não se envolve não, guarda o teu coração. Sempre foi assim, quem anda comigo sabe como eu sou. Sempre foi assim. Aí eu peguei, aí o pastor chegou pra mim, era 3 horas da tarde, ele fez, velho, me chamou, disse, olha, os caras entraram numa confusão ali. Eu digo, o que foi? Aí você faz o seguinte, pega teu pessoal, vai tomar banho logo, ligeiro, e daqui para as 4 horas, eu vou deixar vocês no meu quarto lá, tá? Tem um som, tem ar-condicionado, vocês vão ficar lá. Porque vocês vão ministrar o louvor à noite. Eu digo, massa. Eu fui. Entramos no quarto, inclusive, nosso querido Alinho participava comigo. Sim. E nesse dia, cara, a gente ficou de 4 horas às 6 horas orando um pelos outros. A direcionamento foi orar um pelos outros primeiro, entendeu? E orar pelo ambiente da noite, direcionar, tal. E quando era 6 horas, cara, eu pensei que o pastor não ia chamar mais a gente tava lá acabado de tanto orar. Eu digo, meu amigo, apareceu tanta coisa para orar nesse mundo, nesse dia. Deu 6 horas. Eu nunca esqueço desse momento. O pastor disse, ó, vocês vão passar pelo pessoal, não. Vai por aqui por trás, tem uma partezinha passagem por trás. Cara, Elon, quando eu fiz assim, colocou a mão no teclado, que o cara sentou na bateria. O povo começou a chorar do nada, agora chorar. Só botou um ambiente, uma nota, começou a chorar. Criança de 2, 3 anos, 2 anos e 3 anos, eu nunca esqueço, 3 crianças se abraçaram no chão, as 3 assim, chorando. E eu pude ver, eu digo, meu Deus, tudo que ele diz é só buscar. Uhum. Entendeu? Foi um ambiente diferente, fez a busca. Cara, nós cantamos Agnus Dei por 3 horas. Não parava não, era um negócio, dava uma energia. Alinho, que ele vai ver esse podcast, ele parou, ele disse assim, eu não aguento mais não, a mão não aguenta mais não, parou. Aí, na hora, disse, tem algum som aí? Tinha um pendrive com a mesma música, disse, então coloca. A gente não aguenta mais não, era 3 horas, cara, cantando Agnus Dei. Santo, eu sei, meu amigo, foram 3 horas. E quase não teve palavra. E nesse dia, pegando o gancho, nunca aconteceu, eu cheguei para um cara na frente assim, aí eu abracei ele, liberei uma palavra sobre a vida dele. Aí 20 anos depois eu tô em Agrestina tocando numa igreja, e eu tocando, e o cara olhava para mim, e olhava, e eu tocando, e ele no ministério, ele olhava para mim assim, ficava olhando para mim. Eu digo, oxi, e ele olhando para mim. Eu fiquei cismado, eu fui 3 vezes nessa igreja, e esse mesmo cara olhava muito para mim, mas ele não perguntava nada a mim. 3 vezes, cara, 3 cultos diferentes. Aí, no final, ele vestiu perto de mim e fez, rapaz, tal, não sei o que, você é uma benção. Você lembra de mim? Eu disse, não lembro não. Você lembra não? Eu disse, interessante, Lembra não, né? Lembra não. Aí ele disse, em 2010, tu tava num acampamento. Assim, tal lugar tava. E tu saiu do altar e abraçasse uma pessoa, a primeira pessoa da frente, e liberasse uma palavra sobre a minha. E aí ele disse assim, foi aquela palavra que me trouxe de volta, e hoje eu sou obreiro na casa do Senhor. Eu digo, caramba, velho. Então, Deus mostra ambientes totalmente distintos para dizer, cara, eu tô contigo. 10 anos, cara. E eu até fiquei cismado, cara, olhando para mim, ele disse, foi a tua palavra. Tu disseste a mim que eu tinha valor na casa do Senhor. E naquele dia ele voltou. 10 anos depois ele me encontra. Me encontra para falar sobre isso. Isso é muito impactante, cara. Cara, o evangelho é isso, velho. É você saber que a árvore tem fruto, cara. Isso. Sim. Entendeu? A árvore tem fruto. Entendeu? Não é sobre mim, mas é sobre o que eu carrego. Quando o pastor estava falando há momentos atrás, ele falou, e eu pensei no quê? No vaso. Eu tô com 2 vasos aqui. Um tá cheio de ouro, velho. E o outro tá cheio de areia.
Qual o vaso mais caro? Qual o vaso mais caro? O de ouro. O de ouro. Peguei. Não, Peraí. aparentemente. Não, Humanamente peguei. falando, Não, né? eu peguei vocês. Eu tô fazendo a pergunta. Sim. Qual o vaso mais caro? Não existe vaso mais caro, porque vasos são o mesmo valor. Analise. Sim. Quando você tirar a areia e o ouro, pegar os dois vasos, ele vai mudar de valor? Não. Então pronto. Isso somos nós. O que tem valor em mim e você é o que carregamos. Por isso que diz, nós somos apenas um vaso de barro, que carregamos um grande tesouro, o maior dos tesouros. Então, e a excelência do que manifesta nisso, vem dele e volta para ele. Então é isso que eu carrego, entendeu? Toda vez que eu estou ministrando, que Deus faz coisas extraordinárias, eu faço assim, pai, eu sou só o vaso. Eu sou só o vaso. Isso que está se manifestando vem do Senhor e volta para o Senhor. Entendeu? Então tem frases, tem coisas que você carrega que transforma a vida, velho. Transforma. Entendeu? Muitas vezes você passa 2 horas conversando com um cara, não transforma. O cara vem de uma palavra, uma frase. Virou a chave do cara. O cara disse, não, essa frase ela é extraordinária e muda, entendeu? Então é nesses vasos que eu entendo, entendeu? Aqui é o Espírito Santo. Quando eu falo sobre o ouro, eu quero me referir que o ouro é o Espírito Santo. Isso. Por isso que o vaso se transforma em um valor extraordinário. Porque pelo que ele carrega, né? Porque ele é. Porque quando bater, ele se quebra do mesmo jeito, ele é frágil. Né? Mas o que tem valor está dentro dele. O que tem valor em nós está dentro de nós. Né? É o que carregamos. Eu creio assim, eu carrego o Espírito Santo. Eu estava passando ali, saindo da livraria Gospel, aqui em Caruaru, e aí eu passando perto do Itaú, ali por trás do Itaú, aí daqui a pouco uma pessoa, Pastor Isaac, homem de Deus, rapaz, me dê um abraço, aí... E eu pensando, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu não sei quem é. Se tu tá lembrado de mim, eu disse, meu irmão, olha, honesta e sinceramente, eu não tô lembrado. Não vou mentir pro senhor. Eu não lembro, não. Só porque eu ando muito, eu não lembro. Ele disse, pastor, você lembra que o senhor pregou numa cruzada no Santo Agostinho? Eu disse, meu irmão, faz muitos anos. Faz mais de 20 anos. Ele disse, pois é. Lembra que se converteu uma pessoa lá? Eu disse, lembro. Pois é. Eu sou essa pessoa que se converteu naquela cruzada. E quer que eu diga a mensagem? Eu disse, não é possível que ele lembra, não. Machucado sim, derrotado não. Eu disse, que isso, cara? Exatamente, eu preguei isso mesmo. E é isso, né? O ministério tem disso, dessas surpresas, né? Que você não tem. Por isso que eu sempre falo que a eternidade vai ser uma surpresa. Isso mesmo. Por isso que é importante você ser o canal de Deus e deixar Deus lhe usar para que outras vidas sejam alcançadas e não queira glória para si. É gostoso quando você faz a obra de Deus e não espera ali a honra naquele momento e tal. Deixa Deus trabalhar e Deus trabalha de maneira excepcional, né? Muito bom. Bem, mais um aí. Muito bom. Ó, Dá tempo para mais um? Dá? dá tempo. A pergunta que eu fiz lá atrás não conseguiu responder, eu vou fazer novamente. Calma, segura aí. Antes dele responder, eu tenho uma opinião formada dentro dessa pergunta, que é, você cobra para cantar nos lugares? Uma vez, um colega meu, né, inclusive da área também da música, ele falou assim, eu só vou se me pagar. Aí assim, inocentemente eu falei para ele assim, cara, eu te desafio a andar comigo. E tu viver experiências que tu vai realmente entender que nem tudo é dinheiro, cara. Aí eu fiz um desafio com esse cara, né, com essa pessoa, enfim, eu não posso dar muitos detalhes. E essa pessoa foi comigo para um lugar que é aquele lugar que é improvável, você dizer assim, aqui é impossível de fazer isso, que eu não posso dar detalhes. E foi o lugar que a pessoa mais foi abençoada. Isso mesmo. Então, assim, eu queria que Hélio falasse a sua visão, lógico, que você vai falar, e o que você entende do que é cobrar ou explorar, porque a gente sabe que tem muitos exploradores, né? Agora você entrou no ponto. A diferença é que são exploradores, aí tá. Mas, vamos supor, alguém me liga de Recife. Diz, Hélio, tu pode ministrar aqui, sábado, em tal igreja? Posso, meu irmão, posso sim, eu tô com a agenda livre, tá certo. Pronto, meu irmão, tá tudo certo. Eu não vou finalizar a conversa assim, porque eu vou a pé? Sim. Eu vou a pé? Eu vou sair, minha família vai ficar em casa. E, sem falar que, quando eles convidam, eles sabem que eu vivo do ministério. Entendeu? Mas tem uns que dá de doido, mas aí né? o negócio é que, é feito você falou, tem pessoas que dão preço,
Fala, não fala preço não. Meu irmão, eu preciso de combustível e preciso de que eu seja ofertado à minha casa, porque eu vou sair. Porque é o seguinte, cara, vê, é complexa essa história, mas ao mesmo tempo, cara, se for pra mim sofrer, eu vou sofrer na minha igreja. Uhum. Porque lá ele tem ministro. Mas quando quer, né, um ministro de algum lugar para abençoar um ambiente, então, cara, é recíproco. Eu abençoo e sou abençoado. Entendeu? A questão é que quando você faz essa pergunta, ela se mistura com os grandes mercenários. Sim. Entendeu? E as pessoas generaliza tudo, coloca todos no mesmo pacote. E não é assim. Entendeu? Não é assim. Tem cara que já foi para um lugar que no final o pastor nem disse amém. Então, mas esses lugares nos ensinam mais do que os que a gente recebe, por incrível que pareça. Uhum. Nos ensinam a não fazer igual, que é o que mais importa, cara. Eu acho que aquilo que a gente sofre nos ensina mais do que aquilo que a gente na bênção, sabia? A bênção muitas vezes deixa a gente... É porque Maria sempre fala uma coisa, de assim, Elinho, difícil é a subida, mas quando a gente sobe, a gente esquece o que sofreu e cai rápido. Uhum. Vê como é interessante, a gente sobe. Quando tá lá, esquece. Por quê? Porque a gente esquece. A soberba, cara. Isso. O orgulho entra e ocupou o lugar da humildade, né? Do reconhecimento, de ver quem te levou até aquele ambiente, né? E muitas vezes o outro Senhor entra na história. É ele que entra e vem quebrando tudo, né? O outro Senhor entra na história. Esse Senhor, velho, ele vem para acabar tudo. Aí quando a gente deixa... Mas assim, não cobra. E a maioria das vezes, quando as pessoas falam, pela minha história já, então ele já diz, Hélio, eu queria que você viesse e tal. Então, hoje, que não é fácil, eu estava falando para o pastor Isaac, né, pastor Isaac, quando o pessoal fala assim, não, mas Hélio, isso, aquilo, cara, vai olhar a história, velho. Eu já passei situações de tocar numa igreja, toquei de domingo a domingo, mas na segunda eu ia tocar fora na outra igreja. Aí eu disse, pastor, me empresta teclado? Eu disse, não, o teclado é da igreja. Eu digo, O teclado é ungido. O teclado não é pode. da igreja. Aí onde, bicho, eu não quis esquecer, machucou muito, hoje não, hoje Deus tem me avisado, mas machucou muito a ponto de Painho, nesse dia, pegar um talão de cheque, foi na João Condé e comprou um teclado. Disse, não, vamos fazer em 10 cheques aí, eu quero saber não. A partir de hoje você não vai sofrer mais com isso. Entendeu? Troca de valor, cara. Ele valorizou o teclado, não valorizou o músico do teclado. Passou uma semana tocando. Jesus. Essa experiência aí, porque nós compramos um teclado e eu disse ao tecladista, olha, o teclado, por gentileza, é sua responsabilidade. Sim, responsabilidade é uma coisa, né? E outra, olha, você precisou do teclado para ministrar, fique à vontade, meu irmão, para você pegar, para você levar, para levar bênção para as pessoas, não tem problema, tá? Pode pegar, porque é o instrumento que a igreja comprou, obviamente, mas você é o tecladista e você tem autonomia para pegar. Pastor, posso tocar em outra igreja com teclado? Pode, meu irmão. Isso, se não tiver culto na igreja... Evidentemente, né? Claro, não tem problema nenhum, não. Você pode atender as suas agendas. Isso. Não tem zero bronca. Eu quero que você abençoe vidas e que nós possamos também contribuir para que outras vidas sejam abençoadas. Essa questão que é polêmica, a questão do ofertório, e aí é um alerta também para o pastor. Primeiro, o pastor precisa entender que o ministério do louvor é uma coisa difícil. Né? Não é fácil, não. Acho que é importante que haja um movimento de valorização dos músicos da igreja. Isso. É preciso ter esse movimento. Nós precisamos olhar com mais carinho, com mais cuidado, com mais zelo. A gente está, inclusive, agora, a gente está investindo para que o rapaz aprenda a tocar teclado. A igreja quer pagar, a igreja quer ajudar, para que mais pessoas aprendam o instrumento. A gente quer colocar uma pessoa para aprender a tocar violão também. A igreja poder abençoar essas pessoas que, de certa forma, vão ajudar a igreja também e ajudar a própria vida no dia a dia mesmo. Outra questão importante é a questão de cobrar. Né? Eu prego bastante em vários lugares. Antes pregava mais, né? Pregava muito mais, mas hoje eu sou muito criterioso em questão de agenda. Atendo algumas agendas e com amigos, e as pessoas perguntam para mim assim, quanto é que o senhor cobra para pregar? E eu respondo, vocês respondem também, né? Olha, eu não cobro absolutamente nada. Agora, eu vou ter que sair de casa, eu tenho que pegar a estrada,
vou ter que pegar o avião e aí tem uma despesa para isso, né? Então é importante que aconteça isso. Eu não sei se já aconteceu alguma situação bizarra com você. Ou você que é pastor, pregador, itinerante, se já aconteceu isso com você aí, você que é cantor. Eu fui pregar num local uma vez e foi engraçado. Essa foi uma das coisas mais bizarras que aconteceu. Eu fui pregar em um determinado local, preguei, terminei de pregar e foi uma bênção, graças a Deus. Deus teve graça, né, e misericórdia. E aí me entregaram uma oferta no envelope. Entrei no carro, né, eu disse, meu Deus, e tal. Aí quando eu olhei a oferta, eu nunca me esqueço. Eu disse, meu irmão, rapaz, Deus é fiel, Jesus, muito obrigado. Mas aí na minha hora eu disse isso, e ao mesmo tempo eu disse assim, na minha mente, rapaz, tá errado. Eu acho que foi errado essa oferta. Acho que foi, não, esse estudinho. Aí fiquei calado. Aí sabe o que eu fiz? Desse jeito, disse, rapaz, eu vou guardar essa oferta, que eu acho que foi um erro. E fui pra casa. Meu irmão, não teve demora. Deu acho que meia hora, 40 minutos depois, o pessoal da igreja ligou e disse isso, pastor, tudo bem? O senhor tá onde? Eu disse, tô em casa, cheguei em casa já. Eu disse, o senhor mora onde? Eu disse, mora em tal lugar, pastor, porque houve um erro. Houve um erro e o envelope não era do senhor, não. Aí, se tem como, por favor, me dizer o endereço que eu vou passar aí. Aí o rapaz foi lá, o obreiro, e disse assim, me devolve o envelope. E eu devolvi o envelope. Né? Aí depois foram-se embora. Foram embora e nunca mais voltaram. Nem deram outros envelopes. Aí, não, eu tenho outra oferta pro senhor. Depois, se o senhor ligar pra gente, eu disse, não vou ligar pra ninguém, tá tudo certo, não tem problema. Né? Aconteceu já isso. Nossa, né? Jesus, Aí, meu Deus. Esquece. Aconteceu comigo. Lá na nossa igreja, a gente convidou um pregador. Ei, agora imagine se fosse mais frustrante. Não, esse envelope aqui é do cantor, não é sua, não. Pelo amor que era do outro pregador. Disse, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Aí na nossa igreja foi interessante. Eu chamei pro tesoureiro, a gente chamou um pregador da cidade, né? E era daqui da cidade mesmo, e chamamos outro pregador que era de outra cidade. E aí deixou a oferta de cada um certinho, né? Aí eu disse ao tesoureiro, olha, pode pagar, o irmão que trouxe a palavra pode abençoar o irmão. Ele abençoou. Aí no final, ele pegou e disse pra mim, pastor, eu dei a oferta de tantos valor, o valor era quase R$500 pro irmão aqui da cidade. Aí ele fez, e eu troquei a oferta. Nossa. Era 500 para um e 200 para o da casa, é coisa mais ou menos assim. Valor. Sei. Aí ele disse, e agora? Eu disse, e agora? Deus sabe todas as coisas. Se isso aconteceu, Deus sabe porque aconteceu. E Deus não vai deixar faltar para outro pregador, não vai deixar faltar para a igreja, mas Deus sabe porque isso aconteceu. Então, deixa ele abençoado. Nem precisa ligar, não liga não. Está abençoado. Ele está abençoado. Porque ele falou uma coisa interessante. O sofrimento faz a gente aprender algumas coisas. Coisas que eu nunca faria. É tanto que depois que aconteceu isso comigo, e depois que aconteceu isso na igreja, eu disse, não, se foi 500, então que seja os 500, seja 1000, seja lá quanto for. Não foi trocado, está abençoado em nome de Jesus, Deus não vai deixar faltar. Então, é importante que a gente não faça da igreja um negócio, né? Mas é importante também que quem está convidando seja responsável, né? Eu vou convidar alguém minimamente. Eu cheguei uma vez num congresso, não vou dizer o local também, mas não foi aqui em Caruaru, foi em outra cidade. Saí de casa, saí com a equipe, e aí cheguei num congresso, o pastor disse assim, irmãos, graças a Deus, nós já vendemos mais de 400 blusas do nosso congresso. Mas os irmãos sabem, né? Que congresso é congresso, tem despesa com pregador. Olha, já me colocou no estreito, né? Tem despesa com pregador. Eu disse assim, eu não cobrei nada, qual é a despesa que ele tem comigo? Mas aí ao outro lado disse assim, bem, então, se tem despesa comigo, ele vai me dar alguma coisa. Né? Aumentou a expectativa. Aí tá bom, terminou o culto, eu lembro que eu gastei pra chegar, na época eu gastei pra chegar lá, R$150 na época, eu acho que foi isso, que eu gastei pra chegar lá. E aí ele me deu R$110. Ela não foi nesse dia? Não foi não. Aí eu tava com o carro emprestado do amigo. Aí eu fiquei sem entender. Eu disse, meu irmão, o cara vendeu 400 blusas. Tem gente que se aproveita. E foi uma noite gloriosa, a gente se converteu, bateu no Espírito Santo e tal. Então assim, eu não cobro nada, obviamente, mas hoje eu sou mais criterioso. Olha, irmão, veja só, você precisa pensar, ser responsável, serem éticos, né? Tem que ter uma ética. Olha, eu vou convidar uma pessoa, vou abençoar de uma maneira justa e isso agrada o coração de Deus também, né? Tem tempo para mais uma pergunta? Tem, a última pergunta. A última pra gente poder ouvir aqui. A última. Na verdade tem duas aqui boas, mas eu só posso escolher uma. Quando você olhar para trás, qual legado
espera deixar para a próxima geração de Essa é ministros de louvor? Um legado. Se o cara assistiu o podcast Vou até dizer agora, agora, ele vou vai dizer. saber, né? Não, eu vou dizer agora. Sabe qual é o meu legado? Sim. Meus filhos. Porque eles vão se tornar muito mais do que o que acontece comigo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tava hoje de manhã. Eu me emociono muito. Falar da minha casa, você pode falar em qualquer lugar, mas quando é a minha casa, eu estava nessa manhã no nosso devocional e Heloísa, eu disse, vem pra cá, Heloísa, pra gente conversar. Eu fui conversando com ela, Maria, a gente lá. E eu disse aí, eu falando, né, das promessas do Senhor na vida dela, lembrando, né, que os pais é para isso. Ele tem que lembrar, viver lembrando. Porque você sabe que criança, adolescente, ele está com 12 anos e ela já ministra louvor, né, com 12 anos. E eu falando para ela, eu disse, meu amor, eu estou preparando o caminho para você. Entendeu? Eu estou preparando o caminho para meus filhos. Entendeu? Porque eu já tenho minha opinião formada, eu sei, né? Eu tenho, mas meus filhos, eles serão, entendeu? Eles, a próxima geração é ela e ele, entendeu? Então é isso que eu vou deixar, meu legado vai ser meus filhos, como meu pai fez comigo. Eu não sou o legado do meu pai, então agora meus filhos serão meu legado. Porque Luísa foi para um evento de manhã, eu fui tocar numa clínica e eu toquei e ela ficou lá chorando na clínica, tal, não sei o que, eu cantando e ela chorando. E ela chorando, tal, não sei o que, massa. Quando foi à noite, eu fui no quarto dela, peguei ela chorando. Eu digo, tu tá chorando por quê? Ela disse, pai, eu tô lembrando do culto de manhã. E aí, velho? Pum, pai. Coisa boa. Hein? Pum, pai. Muito marcante. Ela tá quantos anos, Hélio? 12 anos. 12 anos. Ela tava na casa das amiguinhas dela. Aí teve aquelas histórias, não tem aquela história, tu quer ser o quê? Você quer se formar, tal, não sei o quê. Aí uma disse, eu quero ser veterinária. A outra disse, eu quero ser doutora, tal, não sei o quê. E depois foi que a mãe das meninas me disse assim, e Heloísa olhou e disse assim, eu quero ser ministra de louvor, feito meu pai. Coisa forte. Cara, não é brincadeira não. Entendeu? Muito forte. Ela só diz isso porque É um exemplo, né? Que ela tá reconhece, ela vendo. tem um exemplo na casa dela. Não é fácil, entendeu? Benjamin, meu Deus do céu, é o dia todinho música. 3 anos e 6 meses o cara. Pivetinho. Ele é louco. Ele é desenrolado demais. Pensei nem o cara mandar ele falar. Pastor chegou lá, ele vai falar. Ele é maravilhoso. Conversa, entendeu? É uma história sobre, né, na vida de Benjamin e de Heloísa. É uma história extraordinária. Tu vê o pessoal que chega pra conversar com esses dois, é uma resenha. Na igreja, se Benjamin não for, a igreja toda me pergunta, cadê Benjamin? Cadê Benjamin? Cadê Benjamin? Benjamin carrega algo no nome. Benjamin carrega. E é interessante Muito que a bom. família de vocês é uma família de músicos, né? Meu irmão, sim, vamos falando, eu tenho o Erickson, né? Baterista, baterista um de excelente primeira linha. baterista. Tenho o Dinho, baixista. muito bom Aí meu também. pai, que era guitarrista, aí formava uma banda, né? Mas Então, Dinho tá... eles têm um projeto do louvorzão que eles faziam. Dinho fazia um incrível louvorzão, também. chamando... Eles fizeram o especial Catedral, que eu nunca esqueço. Os caras são fera demais, mano. Fera demais. Mas vamos embora que agora a gente vai ver Hélio cantar, que o pessoal quer você Isso. cantar aqui, Antes né? de cantar, eu não vou deixar de falar, né? Dos meninos que andam comigo, né? Quinha, Henrique, Ananias, A que é o tropa neto. veio, né? Quem é Não, baixista? Não Quem é conheço, não conheço. Né? São os caras, cara, que eu digo assim, eu sempre disse assim, pra andar comigo, não que eu seja melhor que ninguém, mas pra andar comigo, eu sempre digo a eles assim, eu digo, cara, pra andar comigo, cara, eu preciso olhar pra você como seu líder e dizer assim, no momento, dizer assim, para o baixo aí, velho, abraça aquela pessoa ali, ora por ela. Fulano, ei, para aí, vai lá, ali, abraça Sensibilidade, ali, os caras, sai da né? bateria, vai se Coisa embora, boa. abraça e chora e ora, entendeu? O meu ministério louvor é meio maluco, meio diferente. A gente tem essas ativações, entendeu? Porque precisa, cara. Eles precisam ser iguais. Os 4 têm que ser da mesma ideia. Né? Se eu precisar que fulano libere uma palavra, ele libera uma palavra. Se eu quiser que quem libera uma palavra, ele libera uma palavra. Se quiser Henrique fale, Neto, cara, esses caras são extraordinários. E não é fácil. Olha quantos anos faz. Henrique era desse tamanho quando começou a tocar comigo. Henrique era pequenininho. Acho que tinha 10 anos de idade, Henrique. Faz uns 20 anos que a gente se conhece, Henrique. Tá vendo, que benção. Henrique tocando num acampamento. Teve uma situação lá, que agora eu posso falar que há muito tempo, acho que quase ninguém vai lembrar. Tinha um cai-cai extraordinário nesse ambiente. Foi num acampamento. Os caras chegavam, sopravam no rosto do pessoal, o pessoal caía. Eu sempre falo no podcast, Aí tá o Henrique lá sentado na bateria, foi engraçado demais, pô. Por onde os caras passavam, sopravam, caía. Aí quando o cara vinha, Henrique, pequenininho, né, novinho, olhou pra mim como se dissesse assim, e agora eu faço o quê? Aí ele olhando assim pra mim, aí eu fui assim, cai.
Aí sabe o que ele fez? Ele tava na cadeira assim. Aí quando o cara chegou, ele tocando, o cara chegou, ele fez, parou a baqueta assim, ele fez. Só que ele encostou na parede, né? Só que a música tava rolando. Ele encostou na parede como se tivesse caído, mas o pé ficou. Mas menino, ninguém aguentou, não. Eu disse, esse daí não caiu, não. Mas, mas só. Não caiu, não. Menino, ficou até hoje essa história. Que ele ficou com o pé ali, ó, levando o ritmo. Eu digo, ele fechou o olho. Isso aí tá certo. Esperto. Mas é bom. Pois é, eu tenho um prazer agradecer a Deus assim, só para agradecer a Deus pela minha família, né? Sim, minha sim. casa, Maria Gorete, Benjamin, Heloísa, a minha família, Maninha, Dinho, meus irmãos. Sim. E a minha banda, né? Inclusive, antes desse podcast, Grazi, né? Falou sobre a banda, falou da gente, dos trabalhos que ela tem feito. Sim. Grazi, só para terminar aqui, Grazi Alves também tá despontando aí, disparadas da bênção, não é? Grazi Não é benção, uma bênção. Tá com os projetos. E ele tem um projeto de rua incrível, não é? Fala rapidinho aí, Eli, sobre esse projeto de rua e quando acontece. Adoração nas ruas. Inclusive é hoje, sexta, né? Hoje, Não, sexta. Isso a mesmo. gravação vai Hoje ser é sexta-feira. né? Isso, correto. Inclusive... Dá tempo aí, você que tá em casa, dá tempo de correr lá no... Fala lá o lá espaço. em frente ao Grande Hotel. Isso, Viu? Às 7h30, na frente do Grande Hotel. muito bom. Interessante é que a gente vai brincar com Deus, aí com Deus não se brinca, né? Eu disse assim, Deus, Senhor, eu tenho uma vontade tão grande de tocar ali perto do semáforo em Caruaru e tal, não sei o que. Aí eu peguei e disse assim a Deus, disse, Senhor, se o Senhor me der o equipamento, eu vou. Aí Deus disse, tem certeza, né? Eu vou. Aí disse, tá falando com o dono do mundo, toma, pô. Me deu. Eu ainda passei quase uns 8 meses para entender que era isso. Mas eu tinha o prazer de ir. E quando eu marquei o primeiro, inclusive, a gente pede autorização da prefeitura, a gente vai tudo regularizado, já para evitar qualquer coisa, entendeu? A gente tem autorização, a gente pede autorização. E eu pedi para tocar lá em frente ao... Como chama ali? Estação ferroviária? Por ali, pronto, foi por ali. Sim. Que tem ali. Aí foi eu, Pedro veio pro podcast, Pedro, acho que tem umas 4 pessoas. A gente começou em outubro. Botou lá, duas caixas, neta ali, junto, tal, não sei o que. Foi o primeiro. Deu umas 15 pessoas. Aí, de 15 dias. Aí quando foi em novembro, aí já tinha quase 50 pessoas indo, já frequente, no grupo e tal. E aí quando foi... Depois já tinha 100 pessoas. Aí teve um dia que ficou ruim de fazer embaixo, aí eu peguei e postei. Disse, gente, hoje vai ser lá em cima no Morro Bom Jesus. Meu amigo, que subiu de carro. Eu pensei que era outro evento, porque os carros começaram a chegar e eu tinha chegado com o som e ia colocar lá. Aí o irmão fez, ei, fiquei sabendo que hoje tem uma adoração no monte. Eu chamei a galera, meu amigo. Tem no Instagram, né? Que legal. Aí você vai ver as fotos, o que aconteceu lá. Meu amigo, deu mais de quase 200 pessoas. Encheu lá e outra, sem esforço algum, mas também tem uma coisa, tá? Nós fomos na parte da tarde, nós profetizamos sobre o ambiente, nós oramos, né, sobre aquele ambiente. A gente tem um protocolo, fomos ali, nós oramos pela cidade de Caruaru, porque ela é nossa, ela é do povo de Deus. A cidade de Caruaru, ela é do povo de Deus, né? A gente tem que acessar isso. Eu comecei ali, mas eu não quero ficar ali. Eu quero que pessoas se espelhem no Adoração nas Ruas e vá fazer na Praça Santa Clara, vá fazer em tal lugar. Eu quero que repitam isso, porque um grupo não consegue fazer isso numa cidade, fora que não vai conseguir fazer. Então, a gente só está trazendo um modelo e uma disponibilidade, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Isso aí. Aí eu pego essa passagem e eu entendo assim, muitos chamados, porque o chamado não foi para todos, aí os escolhidos foram os disponíveis. Então, muitos chamados e poucos disponíveis. Então, os disponíveis são os escolhidos. Vamos embora cantar rapidinho. Vamos lá. Gente, obrigado pelo carinho de vocês, hein? Ó, se inscreve no nosso canal, pelo amor de Deus, cara. Faz isso aí. Se inscreve aí, compartilha com seus amigos. Faz uma crítica, faz um elogio, faz alguma coisa e vamos embora. Ser feliz, porque é isso que agrada o coração de Deus. Vamos embora, gente. Valeu, Hélio. Valeu, Hélio. Canta aí, meu filho. Essa é uma das canções que eu mais amo, né? De Ademar de Campos. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Coisa boa é adorar a Deus, gente. Olha, que Deus abençoe Hélio, sua família. Deus abençoe vocês, gente. Olha, quem quiser levar Hélio para tocar na sua casa, na sua empresa, na igreja, na rua, no terreno, embaixo de uma árvore, não importa onde for, só entrar em contato com ele e eu lhe garanto, ó, esse cara é crente, viu, gente? Amém, esse aqui é crente. Conheço de verdade a história de vida, conheço a casa de Hélio, uma casa de fato organizada, é um homem de Deus, e eu conheço, não é de hoje, repito, tem uma índole, é um homem piedoso, vale muito a pena. Leva na sua igreja, você não vai se arrepender de jeito nenhum. Você vai ter um ministério de louvor muito abençoado tocando com vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, amo vocês. Vamos que vamos, a Admec não para. A Admec, tá no meu sangue, né? A Admec é a minha igreja, um abraço pros irmãos da Admec. A Advec também, que é a igreja do Elon. A Igreja da Família, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Monte Sinai, Igreja Congregacional, Igreja do Pastor Thomas, Igreja do Pastor Paulinho, Igreja da Ponte, todas as igrejas que estão lutando aí. Reino, né? É o reino de Deus, batalhando, igrejas que eu não citei nome aqui, mas que Deus possa abençoar você, pastor, você líder, você membro de igreja. Ajude, irmãos, ajude, coopere, faz aí a coisa acontecer e é bênção de Deus, tá bom? Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau.